Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 26 de agosto de 2019. Documentário ou ficção? As duas facetas do baseado em fatos reais. Durante décadas, muitos filmes fizeram a audiência tremer quando aparecia a epígrafe baseado em fatos reais. Hoje, porém, o título chamativo serve como isca ao crime de Alcácer, Chernobyl, American Crime Story, a chegada do primeiro ser humano ao o atentado na ilha norueguesa de Utoya em 2011 tem seu reflexo nas salas de cinema na Espanha, onde serão lançados quase ao mesmo tempo. Claro, em duas aproximações de seu objeto de estudo completamente opostas-se Apollo 11, de Todd Douglas Miller, reconstrói a mítica viagem de Armstrong, Aldrin e Collins com imagens inéditas e restauradas do arquivo da NASA, a Agência Aeroespacial Norte-Americana, Utoya, 22 de julho, de Eric Pope, recria o atentado ao acampamento juvenil do Partido Trabalhista norueguês em um plano sequência que mostra aquela matança em tempo real e com a câmera grudada em uma vítima fictícia. Desse modo, volta à tona um debate que sacode o cinema desde seus primórdios, até mesmo desde que nos anos 20 do século XX, o soviético Dziga Vertov criou a teoria do cinema a olho para capturar as imagens com objetividade integral. Quando se trata de abordar um evento real, o que é mais eficaz para chegar ao público, o documentário ou a ficção? E para a verossimilhança? Qualquer espectador que entre em uma plataforma digital se depara dia após dia com uma avalanche de conteúdos audiovisuais relacionados a eventos históricos, principalmente assassinatos e catástrofes. Os últimos 3 filmes de Pope foram inspirados em acontecimentos reais. Eu me interesso em retratar a verdade em todos os seus detalhes, contou por telefone. E, no entanto, cada vez mais os filmes históricos alteram os fatos e as personagens, afirma, incomodado. No entanto, Pope tomou várias decisões artísticas que vão contra a corrente e ganharam aplausos de críticos desde que seu filme estreou na Berlinale em 2018. Decidi não fazer um documentário porque esses filmes retratam uma, 2 ou 3 histórias. Em vez disso, uma história ficcionalizada é mais geral, vai mais longe, às vezes, é até mais precisa. Às vezes a ficção pode ser mais veraz que um documentário. Mas a sensação de verdade que emana das imagens de um documentário é incomparável, diz Miller, que na segunda-feira apresentou seu mais recente documentário em Madrid. Eu defendo a autenticidade em primeiro lugar. O cineasta teve acesso a este material por uma coincidência. Com o apoio da CNN Films, Miller começou a preparar um documentário sobre a viagem que comemora agora o seu 50 aniversário. Pediu documentos aos arquivos nacionais do ZEUA e ali encontrou 11.000 horas de imagens, e muito mais áudios e, acima de tudo, rolos de filme da missão nunca vistos, em 65mm, um formato panorâmica e espetacular. A loucura foi sincronizar imagem e som, e como não consegui tive de deixar de fora uma das minhas imagens favoritas, das jovens matemáticas que faziam os cálculos na NASA e que alguns técnicos contradizem erroneamente. Tanto Pope como Miller enfrentaram vários dilemas éticos. Nunca teria feito o filme sem o apoio das vítimas, diz o norueguês. Por isso, nenhum personagem tem um nome real. Entrevistei vários sobreviventes e parentes dos assassinados e, posteriormente, lhes mostrei o filme. Não rodei na ilha de Utoya, mas em outra que fica a 200 metros, por razões éticas. Os sobreviventes que nos ajudaram nos ensaios não queriam pisar nela e práticas. A paisagem mudou muito nesses 8 anos. Já o norte-americano pulou mandamentos que estabeleceu no início do processo: não trair Apollo 11 e usou material de outras missões Apollo para exibir as melhores imagens que ilustram momentos-chave.
mas retirou os conteúdos mais íntimos, conversas com as mulheres, problemas de higiene. Eu queria focar no desafio que essa missão representava, explica. Nesta onda de paixão audiovisual pelo baseado em eventos reais, tanto Pope como Miller viram o lançamento de filmes sobre os mesmos acontecimentos que eles relatam. Sobre o atentado de 22 de julho de 2011, cometido pelo extremista de direita Anders Behring Breivik, que depois de colocar um carro-bomba em Oslo atirou por 45 minutos contra adolescentes do acampamento de Utøya, até que a polícia chegou e ele se rendeu. Assassinou 77 pessoas no total. O britânico Paul Greengrass estreou na Netflix o documentário 22 de julho, no qual Breivik tem maior peso. Eu queria contar a história das vítimas, seu medo e sua dor, diz Pope. E acrescenta: quase todos os filmes e séries sobre crimes se concentram em quem os perpetram, e não naqueles que os sofrem. Temos que recuperar nossa capacidade de ter empatia pelas vítimas. E ainda mais em um momento em que os movimentos ultradireitistas estão crescendo. Miller se entristece com a visão de Neil Armstrong em O Primeiro Homem, de Damien Chazelle. Nós dois somos de Ohio, eu o sinto próximo, e é verdade que era pouco expressivo, mas nos esquecemos como liderou a missão, como sempre agradeceu a todos os seus esforços com um eterno sorriso, diz o cineasta. Para Pope, no final das contas, o formato não importa, mas a emoção que o audiovisual passa. Os artigos e livros escritos sobre o atentado não são capazes de mostrar o que realmente aconteceu. Aí está o poder do cinema, das imagens e sua importância. O fracasso de uma geração, o impulso da seguinte: a humanidade avançou com cada progresso científico e tecnológico. E todo o programa Apollo deveria ter sido mais um passo nessa corrida, desde que o presidente John Kennedy anunciou que os Estados Unidos assumiam o desafio. No entanto, quando o Apollo 17 retornou à Terra, o programa foi encerrado. Ninguém voltou à Lua. Aquelas expedições se tornaram realidade como a escalada de uma montanha. Você sobe, olha o cume, volta. A exploração espacial tripulada não foi mais longe. Entendo seu ponto de vista, diz Todd Douglas Miller, e talvez até recentemente esse foi o ponto de vista correto. Mas temos que olhar em perspectiva. Hoje se multiplicaram as iniciativas privadas e o impulso tecnológico relacionado com a vida espacial. Muitos governos e empresas estão envolvidos em uma exploração que quer chegar mais longe do que a Lua. Sou muito otimista. Para admitir a influência dos espíritos é necessário aceitar a ideia de que há espíritos e que estes sobrevivem à morte do corpo físico. A dúvida relativa à existência dos espíritos tem como causa principal a ignorância acerca da sua verdadeira natureza. Seja qual for a ideia que se faça dos espíritos, a crença neles necessariamente se baseia na existência de um princípio inteligente fora da matéria, afirma o espírito Emmanuel no livro Roteiro pela Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Na verdade, os espíritos exercem grande influência nos acontecimentos da vida. Essa influência pode ser oculta, sutil ou claramente percebida. Pode ser boa ou má, fugaz ou duradoura. Não é nada miraculoso ou sobrenatural. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre a sua influência na humanidade, na pergunta 525. Os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida. Seguramente, pois que te aconselham. 525-A. Exercem essa influência de outra maneira, além dos pensamentos que sugerem, ou seja, têm uma ação direta sobre a realização das coisas? Sim, mas não agem nunca fora das leis naturais.
Comentário de Kardec. Pensamos erradamente que a ação dos espíritos só deve manifestar-se por fenômenos extraordinários, desejaríamos que viessem em nosso auxílio através de milagres e sempre os representamos armados de uma varinha mágica. Mas assim não é, e eis porque a sua intervenção nos parece oculta, e o que se faz pelo seu concurso nos parece inteiramente natural. Assim, por exemplo, eles provocarão o encontro de duas pessoas, o que parece dar-se por acaso, inspirarão alguém o pensamento de passar por tal lugar, chamarão sua atenção para determinado ponto, se isso pode conduzir ao resultado que desejam, de tal maneira que o homem, não julgando seguir senão os seus próprios impulsos, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Diversos autores fizeram uma radiografia espiritual da história mundial e como estamos no Brasil, muitos escreveram sobre a influência dos espíritos na nossa história. A viagem pela história tem a contribuição do espírito Emmanuel, que traz um relato de suas encarnações e da história do cristianismo nascente desde o seu encontro com Jesus no livro há 2000 anos e continua nos livros 50 anos depois. Paulo Estevão, Renúncia, a Caminho da Luz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, por através de quem o espírito Humberto de Campos narra o trabalho dos espíritos trabalhando pela descoberta e evolução histórica do Brasil. Euripides, em seu livro Fragmentos da História sob a Ótica Espírita, cita dois esplêndidos livros, o Reencarnação e Mortalidade, de Hermínio C. Miranda, edição FEB, 1975, dedicando o primeiro capítulo, de uma série de 26, aos Arquivos Espirituais da Independência do Brasil. Num outro passo, o escritor, militar e advogado Duílio Lena Berne, 1908-1996, ofertou o seu Brasil, mas além, edição FEB, 1976, constituindo-se a obra em precioso arrimo ao entendimento do conteúdo dos dois primeiros livros aqui citados. Temos também o espírito J. W. Rochester, cujos textos foram psicografados pela médium russa Vera Krisanovskaya, de 1885 a 1917, e o autor espiritual de vários livros. Este seria o espírito do poeta britânico John Wilmot, 2o, Conde de Rochester, nascido em Diddesleigh, 1 de abril de 1647 e retornando à pátria espiritual em 26 de julho de 1680. A médium psicografou 51 romances assinados por Rochester, muitos deles traduzidos para o português e, atualmente no Brasil, publicados pela Editora do Conhecimento, a FEB, a LEC, o Correio Fraterno, a Lumea Boa Nova. Os romances englobam variados períodos históricos, desde a Síria, passando pelo Egito, Pompeia, Roma, a Grécia da Idade Antiga, a Europa da Idade Média, a França da Renascença e de Louis X de França, além de cenários dos primórdios do século XX e ainda romances que abordam vida extraterrestre e exploração a outros planetas. Esta foi a crônica do amanhecer de 26 de agosto de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.